Olá, eu sou a Alessandra, professora de informática, e estarei com vocês durante os estudos que faremos nessas aulas. Eu sou licenciada em Pedagogia e Informática, tenho graduação em Processamento de Dados e também especialização em uso estratégico de ferramentas e informações. Nós vamos ver agora conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações, ambientes como Microsoft Office e também o broffice.org. O Office ou Microsoft Office é um pacote de programas onde estão presentes softwares que nos auxiliam com trabalhos como edição de textos, planilhas e apresentações. A Microsoft é uma empresa especializada em criar programas, softwares. Os seus códigos são códigos secretos e ela comercializa os programas realizados e construídos pelos seus programadores. Já o BR-Office é um pacote de programas semelhantes ao da Microsoft. A grande diferença é que o BR-Office é uma organização de desenvolvedores. Esses programas desenvolvidos, apesar de semelhantes com o da Microsoft, eles são de uso aberto. As pessoas podem baixar o software pela internet, instalar no computador e usar gratuitamente. Aqui nós vamos ver um pouquinho a respeito do Microsoft Word. O Word é o editor de textos da Microsoft. E também veremos a respeito do BROffice Writer, que é o editor de textos da broffice.org. Com eles nós podemos fazer planilhas, currículos, outros tipos de documentos como memorandos e trabalhar nestes documentos de uma forma profissional. Agora, vamos ver aulas que nos mostram o funcionamento do Microsoft Word. Essa é a janela do Microsoft Word. Sua estrutura é composta pela barra de título, onde nós temos o nome do documento em execução, o nome do programa, os botões minimizar, restaurar abaixo e fechar. Lembrando que o restaurar abaixo se transforma no maximizar. Temos também os botões da barra de ferramentas de ação rápida, que podem ser personalizados. Por exemplo, aqui eu tenho o botão novo. Se eu quiser retirá-lo, eu apenas desmarco esta opção. Aqui nós temos também as réguas, as barras de rolagem, que nos permitem usar toda a extensão do documento, da folha, a barra de status e as barras de formatação, barras de menu, que nos permitem usar todas as opções possíveis no Microsoft Word. Algo importante para nos recordarmos é o que nós temos em cada um dos menus e conhecer os ícones, o que eles representam e a ação que realizam. Aqui nós vamos selecionar uma parte do texto e formatá-la. Então, aqui na opção Fonte, formatamos tipo de fonte, tamanho de fonte, aumentamos ou reduzimos a fonte. Podemos usar também o limpar formatação, que funciona quando nós formatamos de alguma forma aquela fonte. Temos o negrito, itálico, sublinhado. Temos também o taxado. Em casos em que precisamos, por exemplo, colocar um determinado número ou letra como subscrito, ou quando queremos colocar algo como sobrescrito, usamos a formatação da fonte. Outros recursos são também o maiúscula e minúscula, o realçar e a cor da fonte. Agora usaremos configurações de parágrafo. Por exemplo, podemos nesse texto
colocar marcadores, numeração em alguns níveis. Para isso, podemos também utilizar o aumentar recuo ou diminuir recuo. Podemos classificar nossa lista com o texto em ordem alfabética e colocar também o mostrar tudo, que mostra marcas de parágrafos e outros símbolos de formatação ocultos. Podemos trocar o alinhamento do nosso texto e aumentar a distância entre as linhas. Colocar uma cor de preenchimento e uma borda no nosso parágrafo. Vamos usar agora a configuração de estilos. Nos estilos, basta selecionarmos o texto e corrermos o mouse sobre os estilos propostos para aplicar aquele que desejarmos. Podemos também fazer a localização, substituição e seleção através da parte de edição. Vamos localizar, então, a palavra modos. Clicando no localizar próxima, ele marca para nós a palavra modos no texto. Se desejarmos substituir modos por outro tipo de palavra, por outra palavra, basta clicar no substituir e aqui, após ela ter sido selecionada, clicar em substituir. A última coisa que veremos em início será o copiar e colar. Vou selecionar uma palavra, clicar na opção copiar, clicar numa parte do meu texto e clicar na opção colar. Ele colará, fará uma cópia daquilo que eu selecionei. Existe também o pincel de formatação. Eu posso selecionar uma palavra formatada, clicar no pincel e arrastá-lo sobre a que não tem formatação, para que a sua formatação seja copiada. Desta forma, vimos o menu Início. É importante verem e estudarem os outros menus também. Uma dica importante é prestar bastante atenção nos menus e nos ícones dos programas. As questões de concurso trazem muitos menus comentados para você dizer a função ou a origem de alguma função, de alguma aplicação nesses menus. Trazem também muitas figuras de ícones, perguntando qual a função daquele ícone, ou se não, no enunciado, dizem a respeito de uma função e perguntam se essa função se enquadra ao ícone. Vamos continuar as nossas aulas de Microsoft Word. Nos concursos também é muito comum nós termos um texto e ser solicitado qual é a formatação que está sendo usada nesse texto, como tipo de fonte, tamanho e outros recursos. Para isso, observe sempre o que a nossa barra está nos mostrando. Por ela, neste caso, podemos perceber que a fonte utilizada é Algerian, o tamanho é 14 e o texto selecionado está centralizado e com numeração. Observando a barra de início, é possível verificarmos toda a formatação aplicada no texto. Nos concursos também é muito comum sermos questionados sobre a aplicação e a função de alguns ícones. Por isso é importante estudarmos cada um desses ícones, o seu nome e sua aplicação. Por exemplo, se tivermos uma questão nos perguntando o que é feito por este ícone, nós vamos ter que saber que, através dele, aplicamos uma formatação, aplicamos um sombreamento, uma cor no fundo do que está selecionado. Agora, vamos ver rapidamente do que se tratam os outros menus que temos no Microsoft Word. Aqui nós temos no menu Inserir várias opções de páginas, tabelas, ilustrações, links, cabeçalho e rodapé, texto
e símbolos.